Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos nos colocar em pé ao início deste culto, abrindo as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Façamos responsivamente a leitura deste capítulo. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Louvemos ao nosso Deus com o cântico do hino de número 4. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, nós nos encontramos neste templo dedicado e consagrado ao culto do Teu santo nome. E aqui nós estamos, Senhor, com alegria, procurando, através deste serviço de culto, dar-te a expressão do nosso amor, da nossa gratidão por tudo que tens feito em nossa vida. E aqui estamos, Senhor, também trazendo as nossas aflições,
os nossos planos, tudo o que está em nosso íntimo, na nossa mente, te pedindo, ó Deus, que o Teu Santo Espírito aclare dentro do nosso coração, da nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que nós possamos estar em comunhão contigo, todos os momentos, todos os instantes e em todos os lugares. Nós te agradecemos, Senhor, a vida de cada pessoa aqui presente, também daqueles que acompanham o nosso culto através da internet, onde quer que estejam, Senhor, aqui ou lá, que a tua graça os alcance. Nós te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus, nosso Mestre e Redentor. Amém. Amém. Pode sentar. Boa noite, irmãos. Nossa saudação a todos na graça, na paz e no amor de Cristo Jesus. Seja bem-vindo, você que veio a este templo para, como família da fé, adorar a Deus. Você também que nos acompanha pela internet, a nossa saudação, a nossa boa noite. Seja sempre bem-vindo entre nós. Também queremos lembrar aos irmãos, nessa hora, que Reverendo Juarez, nosso pastor efetivo, ele está exatamente nesse momento em Ponta Grossa, pregando nas programações pertinentes às festividades da Igreja Central de Ponta Grossa, retornando ainda na noite de hoje, retornando para Curitiba. Lembre-se de orar pelo nosso pastor. Se ele está visitando uma outra igreja, algumas vezes nós temos irmãos que nos visitam também. Temos uma família de Porto Amazonas que eventualmente participa conosco. Pedir para que eles se coloquem em pé, nossos visitantes. Há mais pessoas conosco também que nos visitam nessa noite. Você que nos visita pela primeira vez, eu queria convidá-la a colocar-se em pé. Os diáconos vão estender a você uma lembrança da nossa comunidade. Há mais algum outro visitante conosco pela primeira vez? Aqui na frente tem mais alguém pela primeira vez? Ok, sejam bem-vindos, nossa saudação a vocês, que Deus os abençoe, voltem outras vezes. Também queremos lembrar os irmãos que amanhã, os presbíteros da igreja, pastores, amanhã nós temos a reunião do Conselho da Igreja, conforme está convocada no boletim. Todos os presbíteros e pastores estão convocados, no mesmo horário, na mesma sala. Nós estamos aí aguardando a participação de todos. Na terça-feira haveria reunião da junta diaconal, mas quem convocou a reunião estava secando o Brasil. Era para perder e para ter a reunião da junta diaconal. Mas o Brasil ganhou, vai ter jogo do Brasil, então está suspensa a reunião da junta diaconal na terça, acontecerá na quinta-feira. Então os diáconos, por conta aí da movimentação do jogo do Brasil, estão dispensados na reunião na terça-feira. Essa reunião foi marcada então para a quinta-feira da mesma semana. Nós também queremos pedir aos irmãos, se você ainda deseja fazer a sua inscrição para o encontro de casais, nós ainda estamos com algumas vagas abertas. Presbítero Nascimento, Diácono Peninha, você pode procurá-los. Nós ainda temos algumas vagas para fecharmos aí o acerto com o hotel. O encontro de casais Kairos acontecerá em Brusque, Santa Catarina. Nós já temos algumas famílias de outras igrejas, igreja de Silva Jardim, igreja do Guabirotuba, que já também fizeram as suas inscrições e participarão conosco. Então você que é aqui da igreja que está organizando o evento, não deixe de participar, esteja atenta a toda essa atividade. Nós, ato contínuo, leremos o texto que se encontra registrado no nosso guia litúrgico, Mateus capítulo 7, versículo de número 7. Você que está com o boletim em mãos, nós vamos fazer a leitura a uma só voz. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7. Faremos a leitura juntos. Leiamos. Pedi e dar-se-vos-á,
buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa. Quero convidá-lo nesse instante. É um momento de recolhimento espiritual, um momento de contrição, um momento de você fazer uma introspecção, pedir ao Espírito de Deus que sonde o seu coração, que mostre os caminhos e descaminhos da sua jornada, para que nós possamos viver como foi anunciado no culto hoje das 9 da manhã, de maneira viva, santa e agradável a Deus. Vamos orar silenciosamente. Enquanto nós oramos, o grupo de louvor da mocidade estará entoando uma canção ao Senhor. Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Te rendemos graças, Senhor, por essa noite, por esse tempo de contrição, porque, ó Deus, diante do teu altar, contemplando a tua santidade, como Isaías, ó Deus, o contemplou, nós, ó Deus, podemos também perceber, ó Deus, a realidade iníqua, pecaminosa, indigna do ser humano diante da tua pureza, da tua majestade e da tua santidade. O homem entregue a si mesmo, caminha por caminhos, ó Deus, contrários à tua vontade, à tua santidade, se envolve, ó Deus, em toda sorte de iniquidade e pecado. Por isso nós nessa noite, Senhor, pedimos-te, ó Deus, suplicamos-te, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, seja o condutor das nossas vidas, que, ó Deus, estribados no sacrifício de Cristo Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados, possamos viver de maneira santa, justa e piedosamente para a glória do nome de Jesus. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu queria te convidar a se colocar de pé e ainda como parte do nosso culto nós adorarmos ao nosso Deus com cânticos. E é interessante porque às vezes a gente tem algumas músicas que a gente gosta mais, outras que toca mais o nosso coração, mas a gente nunca pode perder do foco que tudo isso, toda essa estrutura, todo esse momento, o nosso deslocamento até aqui, não é pelo nosso gosto, não é por aquilo que a gente mais gosta, vai muito além do nosso bem-estar. Em Romanos 11, no finalzinho do capítulo, diz assim: quem conheceu a mente do Senhor,
Ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu para que fosse restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, e para ele seja a glória. Amém? Por isso eu te convido, cante com alegria, com vigor, porque não é para mim, não é para os pastores, não é mesmo para você, mas é para o Senhor, digno de toda a glória. Amém? Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Cante
Boa noite. A igreja pode se sentar. Primeiramente, eu quero agradecer de coração e imensamente, né? Hoje é meu primeiro dia aqui, após ter sido ordenado presbítero da igreja. Agradeço imensamente o fato da igreja ter confiado a mim, né, em mim, e votado para que eu aqui estivesse. Como Deus não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos, né, eu peço que a igreja continue orando não só por mim, bem como para todos os oficiais da igreja, diáconos, presbíteros, pastores, de tal modo que o nosso trabalho sempre seja para a honra, louvor e glória do Senhor Jesus. Em preparação para o nosso momento de ofertório, eu convido a igreja para que juntos leiamos a porção bíblica que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Filipenses 4, de 4 a 7. Em uma só voz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu ressalto aqui, fundamentalmente, os versículos 4, onde diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o versículo 6, que termina com o apóstolo Paulo nos falando para sempre nos colocarmos com ações de graça. Ele é imperativo aqui, aqui ele não recomenda, ele está sendo imperativo, né? Então, com alegria e gratidão no coração, cantemos o hino número 62, enquanto eu convido os diáconos para coletarem os dízimos, as ofertas e os compromissos. Quando estivermos cantando a última estrofe, eu convido as crianças para virem aqui na frente para que nós possamos orar por elas.
Senhor Deus e eterno Pai, nesse momento nós nos encontramos aqui alegres e com gratidão no coração. Olhamos, Senhor Deus, na história da nossa igreja, na nossa própria história, e vemos retratada toda a Tua fidelidade, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque há mais de 126 anos o Senhor colocou no coração de homens e mulheres o desejo de plantar essa igreja aqui em Curitiba, Senhor Deus. Em todo esse tempo nós temos visto, temos testemunhado as Tuas bênçãos, a Tua mão, Tua boa mão, agindo sobre nós. Estamos alegres no presente, Senhor Deus. E essas crianças aqui apontam também, não só para o presente, mas para o futuro da igreja. E se o Senhor tem sido fiel até aqui, por certo o será para todo sempre. Obrigado, Senhor Deus, por essas crianças que aqui estão. Pai, cuida delas, age em seus corações, Senhor Deus, porque se essa geração se perder, a seguinte, por certo, já estará perdida. Mas nós cremos no Senhor, cremos que o Senhor está agindo desde já nos coraçõezinhos deles. Pai, abençoa a Luciana, que conduzirá o trabalho do culto infantil. Nós te agradecemos, Senhor Deus, imensamente por essas ofertas, por esses dízimos que foram colocados nas salvas, Senhor Deus. Pai, o poder da multiplicação é Teu. Inspira, Senhor Deus, o conselho da igreja, para que nós saibamos bem destinar esses recursos de acordo com o Teu querer. Sustenta a Tua obra, Pai, e fundamentalmente aviva a Tua obra. De tal forma, Senhor Deus, que o nome do Senhor Jesus seja louvado, seja glorificado em toda a terra, hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Pode sentar. Para nossa reflexão, quero convidá-la à leitura de Gênesis, capítulo 22, versos de 1 a 8. Livro do Gênesis, começo da Bíblia, capítulo 22, versículos de 1 a 8. Quero convidá-la à leitura responsiva, e você participa mais uma vez comigo desse momento da palavra de Deus. Gênesis 22, versos de 1 a 8. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Tens misericórdia de nós nessa noite, mais uma vez. Nós te suplicamos, ó Deus eterno, que
Deus, o Teu Espírito tenha liberdade de nos instruir, iluminando as nossas mentes, ó Deus, na compreensão e na aplicação pessoal da Tua Palavra. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa semana a nossa igreja completou 126 anos de organização. Quem não veio essa semana no culto do dia 1º de julho, que é o dia da organização, é o dia próprio, onde nós temos um culto especial, um culto solene, inclusive nessa ocasião nós tivemos a presença do senhor prefeito da cidade, Gustavo Fruit, e também do presidente da Câmara Municipal de Curitiba, e que vieram outorgar à igreja, a toda a comunidade, um diploma de reconhecimento dos feitos desta igreja no seio desta comunidade durante 126 anos. Foi um momento muito marcante, foi um momento muito assim, inesperado por conta dessa diplomação, o reconhecimento feito pela sociedade civil e política de que essa comunidade religiosa tem prestado serviços relevantes em toda a cidade. Quando nós pensamos nos 126 anos, hoje nós temos um diploma que reconhece isso, nós temos uma Câmara Municipal que fala sobre isso, um prefeito que é amigo de muitos aqui dentro, mas quando começou as coisas eram bem pequenas. Interessante que quando a gente começa a observar a realidade dos começos, todos os começos são às vezes insignificantes, pequenos. Rubem Alves, um pedagogo, psicanalista, ex-pastor presbiteriano, ele tem um livro interessante, bem gostoso de ler, chamado Coisas que Dão Alegria. Nesse livro, Rubem Alves tem uma crônica que diz assim: quando a gente nasce, nós somos pequenininhos, nós somos molezinhos, alguns têm até medo de pegar o nenê recém-nascido, de medo de ele quebrar no meio, porque nós somos flexíveis. Com o passar do tempo, nós vamos crescendo, nós vamos nos institucionalizando e nós vamos ficando rígidos. De sorte que quando nós morremos, não poderia ter outro quadro para descrever essa realidade, senão a dureza de um cadáver. Ele coloca isso numa crônica muito bonita, muito singela. E quando a gente começa a pensar nos começos, lá atrás, quando a igreja começou nos seus 126 anos, ela não tinha nada do que hoje a gente tem. Nós temos igrejas que foram plantadas como resultado do trabalho dos membros da igreja. Igrejas que hoje estão espalhadas, mais de 35 igrejas na Curitiba e Grande Curitiba, como resultado, talvez inicialmente, do esforço evangelístico dentro da cidade. Nós temos missionários espalhados em todos os cantos do mundo. Nós temos entre os povos de tradições indígenas, entre tradições budistas, islâmicas, nós temos inclusive abençoado gente do outro lado, de outro continente. O ano passado a igreja doou 2 barcos a uma comunidade cristã numa das ilhas em Moçambique, por conta da privação que os cristãos estavam tendo naquela ilha de trabalhar, já que os barcos eram islâmicos e os senhores dos barcos islâmicos não permitiam o trabalho dos cristãos nestes barcos. Eles estavam morrendo de fome. E irmãos dessa igreja ajudaram na doação de 2 barcos que trouxe dignidade e restabeleceu a perspectiva de sonho de uma comunidade. Para não dizer que anos anteriores, 5, 6 anos atrás, o grupo da nossa igreja furou 7 poços artesianos, também em outro continente, para abastecer pessoas que estavam sem a possibilidade, inclusive, de beber água. Tal a contaminação dessa realidade. Nós temos trabalho de ação social com idosos, nós temos um trabalho com crianças vitimizadas, que são tiradas dos seus familiares pela violência e outras coisas mais. Nós temos uma creche que atende crianças carentes economicamente. Nós temos uma escola dominical e um ministério infantil, como aquele que nós vimos hoje pela manhã no encerramento da colônia de férias, com mais de 150 crianças sendo abençoadas, participando, sendo instruídas na palavra de Deus. Nós temos o ministério de música, que muitas vezes enleva o nosso coração com as suas participações, tanto corais quanto grupos musicais, grupos de louvores. Nós temos diversas ações que são empreendidas e que hoje, nesses 126 anos, é muito interessante a gente olhar para o diploma que a gente ganhou e dizer, de fato, a igreja tem braços para todos os lados. Mas quando começou,
era algo bem insignificante, pequeno. É interessante que na história da igreja, nossa história da igreja, na Bíblia da nossa história da igreja, consta a introdução dessa Bíblia, consta o histórico do começo do trabalho presbiteriano, que diz assim: a inserção do presbiterianismo no Paraná remonta ao reverendo José Manuel da Conceição em visita à sua irmã, que era professora na cidade de Castro, aqui próximo. Por volta de 1878 é mencionada a atuação de João Antunes de Moraes, presbítero de Faxina, que era colportor de Bíblias e que chegou por estas cercanias trazendo os primeiros exemplares. Assim começou o nosso trabalho nessa região, pequeno. Eu quero que você assista um vídeo comigo nesse instante, que dimensiona isso de maneira visível, palpável, como estas coisas de fato acontecem na nossa jornada. Que lindas flores, mas que antes de se tornarem flores tão maravilhosas, eram sementes pequeninas e que precisaram germinar. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes desses missionários chegarem aqui nas cercanias de Curitiba, antes do primeiro missionário pisar em solo brasileiro, antes dos americanos como presbiterianos virem e se preocuparem conosco aqui nesta região do planeta, antes disso Deus começou uma obra. Sociologicamente, teologicamente, tudo começou com Abraão, pai da fé. Em Abraão, Deus chama uma nação. E interessante que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, diz que nós somos herdeiros de Abraão. Paulo, no capítulo 3 de Gálatas, diz: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. As coisas tiveram uma gênese, tiveram um início, tiveram um começo lá em Abraão, quando Deus faz um pacto de graça com Abraão, quando Deus faz um pacto de salvação, um pacto de povo, um pacto que estaria se manifestando durante toda a história do ser humano, alcançando povos, nações, raças, línguas, alcançando a gente no Brasil, nessa época, neste mundo, nesse tempo presente. Tudo começou muito pequeno. Um homem que não podia ter filhos, uma mulher que era estéril.
coisas que são pequenas, mas que são grandiosas, se nós imaginarmos como tudo isso hoje é grande. São 3 grandes religiões no planeta, monoteístas, e todas as 3 grandes religiões monoteístas têm como Abraão o centro da sua fé. Tudo começou muito pequeno, mas foi se expandindo, foi crescendo. E quando nós olhamos para o texto que nós lemos nessa hora, quando nós olhamos para esse texto de Gênesis capítulo 22, nós encontramos o chamado de Deus e a bênção de Deus para Abraão. Deus põe Abraão à prova, é assim que começa o capítulo 22. Mas antes do capítulo 22, 10 capítulos antes, cerca de 40 anos antes, Abraão, com 75 anos de idade, faz uma peregrinação com seu pai. Eles saem de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, começam a peregrinar, chegam em Harã. Quando chegam em Harã, o pai de Abraão morre, e Deus aparece a Abraão dizendo: não é aí o teu lugar, nem é mais para o Oriente que eu te quero, você vai voltar, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Hebreus diz que Abraão peregrina sem saber para onde ia, sem GPS, sem radar, sem qualquer outra informação. Ele vai pela fé na orientação do Senhor. Deus então propõe a Abraão dizendo: você vai ser pai de numerosa nação, eu te abençoarei e te engrandecerei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Cerca de 40 anos depois, Deus havia dado um filho para Abraão com 100 anos, e aí agora Deus pede esse filho, e Deus diz para Abraão: consagre esse filho para mim, oferece seu filho no Monte Moriá, vou te mostrar o lugar e você vai sacrificá-lo. É interessante que Abraão vai para o monte, destemido, encorajado, certamente abatido, porque era o sacrifício do seu filho. Ele vai para o monte, ele leva a lenha, ele leva o cutelo, ele prepara o altar, ele leva o fogo, que não tinha isqueiro, não tinha jeito de acender fogo, e ele leva as coisas para lá. No momento que eles estão no monte, o menino faz uma pergunta. Eu fico a imaginar que, como pai, um nó desceu e subiu na garganta, quando o menino diz assim: pai, está tudo pronto, o altar está pronto, as coisas estão prontas, a lenha está aí, o fogo está aí, cadê o sacrifício? E Abraão, com mais de 100 anos, talvez contemplando a face juvenil do seu filho Isaque, a imaginar: você é o sacrifício, menino. Ele diz assim: o Senhor proverá. Como resultado disso, Deus intervém na história, não permitindo que Abraão sacrifique o seu filho. E daí, nos versículos seguintes, de 15 a 19 do capítulo 22, Deus diz para Abraão: está confirmado, eu vou aumentar a tua posteridade, vocês serão tão numerosos como as estrelas dos céus, tão numerosos como a areia, incontáveis como a areia na praia, assim será a tua descendência. E é nesse texto, desse homem marcado pela sua fé, e nós somos um povo de fé, e nesse texto que fala para a gente de um amigo de Deus, eu queria refletir com vocês sobre 4 realidades, sobre o Deus dos primórdios, o Deus do pacto da graça, o Deus que chama um povo, o Deus que constrói um povo na história da humanidade. Há 4 informações importantes nesse texto. Primeira delas, um Deus que conhece a essência do ser de cada um de nós. Quem é esse Deus de Abraão? Quem é esse Deus que se manifesta a Abraão? É um Deus que conhece a essência de cada um de nós. Olha para a sua Bíblia. Versículo de número 2. A Bíblia diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Acrescentou Deus a Abraão: toma teu filho, teu único filho, Isaque. O que é que diz aí o texto? A quem amas. Deus conhecia o amor de Abraão. Deus conhecia o coração de Abraão. Deus conhecia aquilo que estava na alma de Abraão, a paixão daquele velho homem pelo seu filho juvenil. Deus conhecia aquilo que ele era capaz de fazer por amor ao seu piar. Deus conhecia o coração deste homem.
E é por isso que Deus diz assim: você vai me entregar Isaque, teu filho, teu único filho, filho a quem tu amas. Preste atenção, o Deus do pacto, Deus que chama um povo para ser companheiro de jornada na fé, é um Deus que conhece a essência de cada um de nós. O coração, biblicamente, é a essência de cada um de nós. Biblicamente, o coração é a sede das nossas emoções, dos projetos, dos sonhos. Metaforicamente, o coração é a sede do homem e nele está toda a sua essência. Por exemplo, o salmista, no Salmo 119, diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Jesus declarou no Sermão da Montanha: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Coração como sede da essência de cada um de nós. Coração. A palavra de Deus com o profeta Jeremias nos diz sobre este coração: enganoso coração. Enganoso é o coração humano mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E a resposta Jeremias também dá: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos, eu conheço a essência desse povo. Outro texto belíssimo é o Salmo 139, que anuncia essa realidade da onipotência, onipresença, onisciência de Deus, e o salmista diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não há parte no ser humano que Deus não vasculhe. Não há parte da nossa essência que Deus não conheça, e isso traz para a gente uma perspectiva muito importante. A fé cristã não é uma realidade comportamentalista ou meramente exteriorizada. Nossa fé não se restringe a um amontoado de gestos vazios, gestos e ações externas, sem referencial, sem liga com a alma, com o coração. A fé cristã é a religião de um Deus que conhece o coração de cada um de nós. No Sermão do Monte, evidencia isso Jesus dizendo: está escrito, não matarás. Jesus ainda continua no Sermão do Monte dizendo: está escrito, não adulterarás. Mais ainda, está escrito, não jurarás falso. Todas estas ações são ações exteriores, mas aí Jesus mostra uma perspectiva de um Deus que conhece a essência de cada um de nós. Ele diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer pessoa que para alguém olhar com um olhar impuro, com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se já chamou ela de tola, estará sujeita ao inferno de fogo. Veja, queridos, é algo muito mais profundo. Não é caricato. O Deus de Abraão é aquele que conhece a motivação presente no mais profundo do nosso ser. Abraão levou o menino para ser imolado, levantou o cutelo. Hebreus capítulo 11 diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Está no passado, está numa ação completa. Alguém que na alma, na sua interioridade, no seu coração, não tinha limites para o serviço a Deus, ofereceu Isaque, seu filho. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo de entre os mortos. Hebreus 11, 17 a 19. Mas há uma segunda lição que esse texto nos apresenta. O Deus que conhece a nossa essência traz para a gente uma perspectiva lá em Mateus 6, 28, e essa essência é o nosso coração. E o coração de Abraão tinha um amor profundo para com Isaque, e a Bíblia diz assim: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A segunda realidade que esse texto nos apresenta é que é um Deus que conhece também os nossos relacionamentos mais íntimos. Gênesis capítulo 22, verso 2 diz assim: acrescentou Deus a Abraão: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá. Preste atenção.
Deus não é apenas um Deus da intimidade da alma, porque aí nós poderíamos correr o risco de cairmos no extremo desses intimismos esotéricos, arrebatadores, de viagens internas e imperdíveis. Deus tem uma dimensão relacional. Ele vasculha a nossa essência, conhece o nosso coração, mas Ele trabalha os nossos relacionamentos. A palavra de Deus em João diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João capítulo 4, versículo 20. Deus diz a Abraão: toma teu filho, teu único filho, e dá um nome, Isaque. Preste atenção, Abraão não tinha um filho só. Abraão não tinha um filho só. Abraão teve Ismael antes de Isaque. Ismael como resultado de uma precipitação das promessas de Deus. E dessa realidade trouxe uma confusão interna muito grande. Sara e Agar brigaram. Abraão teve que apartar, dispensar Agar, mandá-la embora com Ismael, o menino. Deus os socorre no deserto, Deus os visita, impede a morte do menino. Mas quando Deus vem falar com Abraão, Ele não vem falar daquele menino, Ele vem falar da promessa que Ele havia dado para Abraão. E Ele vem dizer: vai pegar o seu único filho, o filho da promessa, Isaque. Deus conhece o nome de cada um de nós. Deus está próximo dos nossos relacionamentos mais íntimos. Não existe ciclo de relacionamento mais próximo da essência de cada um de nós do que a família. A família é o primeiro ciclo de relacionamento que nós temos. Pai, mãe, irmãos, filhos. Deus vai na essência dos seus relacionamentos. Deus conhecia de perto todo o rolo relacional no qual Abraão se meteu na busca por um filho. Para não ficar dúvidas, Deus diz a Abraão qual era o filho que ele queria ser sacrificado. O Deus de Abraão é um Deus que visita o lar. Um Deus que conhece a nossa casa, que sabe das mazelas que nela acontecem. Conta aí uma historinha. Os pastores contam sobre os presbíteros contam sobre os pastores, e os dois contam sobre os diáconos, a mesma história, né? E a história é mais ou menos assim: chegou um dia um caminhão de mudança na porta da igreja, e aí, como eu sou pastor, eu vou falar que é dos diáconos, tá bom? Aí o pastor parou o caminhão, desceu a esposa do diácono, e o pastor falou: vocês foram despejados? Caiu a casa? O que aconteceu? E a esposa do diácono diz: não, eu estou mudando para a igreja, pastor. Como mudando para a igreja? Porque eu quero o marido em casa que eu tenho aqui na igreja, bonzinho, atencioso, cordato, prestativo. Aquele que eu tenho em casa eu não quero não. Os pastores contam dos diáconos, os diáconos contam dos presbíteros, os presbíteros contam dos pastores. Só muda os elementos, mas o fato é que é dentro de casa que a gente mostra a cara, as garras, os dentes, quem nós somos. E é a casa de Abraão que Deus vai visitar. Deus não apenas se revela como um Deus que conhece a essência de cada um de nós. Deus conhece também os nossos relacionamentos e o chama pelo nome. Terceira lição: o Deus de Abraão também é um Deus que responde aos nossos mais angustiantes desafios. Mais angustiantes desafios. Fico pensando quão difícil foi aquela situação para o velho Abraão. Subiram ao Monte Moriá, carregando todos aqueles elementos para o culto, lenha, fogo, cutelo. Faltava o centro de tudo aquilo, daquele altar. O centro do culto. Eles iam prestar um culto a Deus. Eles iam sacrificar diante de Deus. Todos os elementos estavam ali organizados. Aonde estava o centro do culto? Deus havia pedido um sacrifício. Mas Abraão, pela fé, faz uma das declarações mais inomináveis, incalculáveis de toda a história: Deus proverá para si o sacrifício. Não foi Isaque para o altar, foi Jesus que foi para o altar. O centro do culto é Jesus, o centro da adoração é Jesus. A essência de todo o altar gravita não em torno de homens, nem Isaque, nem Abraão, Jesus.
Jesus é o centro porque Deus, na sua grandiosidade, na sua eternidade, no seu poder, aprove ao Senhor prover o sacrifício da adoração. Naquele momento foi, metaforicamente, visto num cordeiro, que estava preso pelos chifres e foi sacrificado. Mas na história, Deus preparou o sacrifício, e o sacrifício é Cristo Jesus. Ele foi rasgado pelos nossos pecados, traspassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Assim diz Isaías, o profeta, sobre o sacrifício do cordeiro. Ou seja, eles tinham ali naquele momento um desafio: como prover o altar, como prover o culto, como fazer frente àquela realidade que até hoje, às vezes, questiona os caminhos e descaminhos da igreja. Quem é o centro do altar? É a nossa fé? São os herdeiros de Abraão? O tempo passou, mas a mensagem lá dos primórdios continua. O Deus de Abraão que chamou um povo, que conhece a essência deste povo, os relacionamentos deste povo, conhece também os nossos mais angustiosos desafios. Ele traz respostas, porque a pergunta de Isaac não ficou sem resposta, veio por uma manifestação, uma profissão de fé de Abraão, quando disse: Deus proverá, mas veio simbolicamente na providência de Deus, no animal que ali estava, que simbolizaria Cristo Jesus. Preste atenção, os nossos mais angustiosos desafios não ficarão sem respostas. Deus de Abraão é um Deus que responde aos mais angustiantes desafios da nossa caminhada. Por fim, para nós terminarmos, meu querido, o texto diz uma quarta realidade. Esse Deus de Abraão, pode virar a tela para mim. Esse Deus de Abraão é um Deus que faz infinitamente mais. O texto continua dizendo, olha para a sua Bíblia comigo, a partir do verso 15. Abraão iria sacrificar o menino, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso. O que ele fez? Ele não fez. Ele não sacrificou Isaque externamente. Ele estava a fazer no seu coração, quando Deus interveio na situação. Mas o texto continua: porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, por conta desta ação de fé, deveras te abençoarei, e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Um Deus que faz infinitamente mais. Abraão talvez esperasse apenas um filho, um descendente, um herdeiro, alguém que levasse o seu nome, alguém que continuasse a sua história. Deus fez infinitamente mais. Você consegue contar as bilhões de estrelas, galáxias, que estão esparramados pelo céu? Você consegue contar a quantidade de grãos de areia na beira da praia do mar? Então, infinitamente mais. Esse é o número que Deus trouxe a Abraão sobre os seus descendentes. E como diz Gálatas capítulo 3, eu e você, membros da Igreja Presbiteriana de Curitiba, no seu 126º aniversário, somos descendentes de Abraão pela fé, como está na palavra. E esse Deus que começou as coisas pequeno lá atrás, é um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. Por isso, eu quero convidá-lo a orar, a curvar a sua fronte, a buscar a face de Deus, a preparar o seu coração para o momento da celebração da ceia do Senhor. Quero convidar os presbíteros para estarem conosco aqui à frente, para o momento em que nós vamos celebrar num ritual de sacramento, em memória de Cristo Jesus, no altar, o altar que é dele, do sacrifício que é dele, mas a bênção que Deus, através dele, concede a cada um de nós.
Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos em torno desta mesa de comunhão que foi instituída pelo Teu Filho Jesus Cristo, Cordeiro que preparaste para o sacrifício que Ele realizou, morrendo na cruz do Calvário para a nossa salvação. Nós queremos, nesta ocasião, ter comunhão contigo, comunhão uns com os outros, lembrando-nos daquilo que Ele fez, em memória daquilo que Ele praticou por nós. Nós queremos, neste momento de oração, te agradecer, porque o amor do Teu coração veio para o nosso coração, para a nossa salvação, através do sacrifício de Cristo. Abençoa o Teu povo aqui presente, que Te busca, e que neste momento de sacrifício espiritual quer manifestar amor, gratidão por tudo que tens feito na vida de cada um de nós. Portanto, Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus, que nos ensinou também a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, há um relato da ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Bebei dele todos. Esta mesa é a mesa da comunhão. Comunhão quer dizer estar junto numa unidade. Estamos nesta unidade espiritual provida por Deus em Cristo, que nos redimiu pelo seu sangue. E quando nós participamos desta ceia, nós o fazemos com humildade, com reconhecimento, com espiritualidade. Este pão é consagrado. Este pão é dado por Cristo aos seus discípulos. Este cálice é consagrado. Ele deu aos seus discípulos, como diz em outro relato, semelhantemente, o Senhor tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Esta aliança que nos une a Deus, através de Cristo, que nos une uns aos outros em comunhão espiritual, com o mesmo coração. Nós não podemos não pensar igual, mas podemos sentir quando Cristo está entre nós, sentir que a vida do próximo, a vida do irmão, é tão importante quanto a nossa. E por isso nós podemos amar o nosso próximo e ele pode nos amar também. Nós, nesse instante, vamos participar. Se você tem este desejo que Deus colocou no seu coração, participe, entregando o seu sacrifício pessoal
de gratidão a Deus. deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é o cálice da minha nova e eterna aliança no meu sangue, sangue derramado por vós para a remissão de pecados. Você que participou do pão, que é membro desta igreja ou de alguma comunidade que confessa Cristo Jesus como Cordeiro de Deus, o sacrifício feito por nós, você é convidado a participar conosco. Tomai e bebei dele todos, disse Jesus. Fazei isso em memória de mim.
a doxologia que se encontra no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 13, versos 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as santas consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre permaneçam. Amém. Saudemos uns aos outros na paz e no amor do Senhor Jesus.